Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você lida com as objeções, seja qual for ela. Vou pensar, vou falar com o papagaio, vou falar com a esposa, vou consultar os astros, vou fazer o que for para tomar essa decisão. O que aparecer de objeção nesse processo, eu vou te ensinar como que você lida com ela a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Neto Simões aqui do canal Vendas Pro e aqui eu trago conteúdo inédito toda semana para você aprender a vender profissionalmente. Então, antes de eu ir para o conteúdo que eu vou falar hoje sobre objeções aqui, ajuda nós, deixa um like aqui, reage, deixa nos seus comentários a sua dúvida, a sua objeção que você tem dificuldade, alguma interação que você fizer por aqui, o YouTube entende que esse material é relevante e passa a entregar para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vem comigo. Vamos falar de objeção. Bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito comum no mercado ter um erro conceitual sobre objeção. O que é esse erro? Geralmente em treinamentos, cursos, em mentorias, em lives que falam sobre isso, eles deixam para tratar a objeção de forma isolada no final do atendimento. Então eles entendem que você tem todo um processo de construção de narrativa, de ancoragem, de explicar sua solução, de entender as dores da persona. E lá no final eu tenho que me preocupar porque inevitavelmente vai aparecer objeção na maioria dos casos. E eu acredito que isso é um baita erro que você não deve cair porque é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. O que acontece? A objeção, ela começa no alô. Então, a partir do momento que você fez um contato com o seu cliente, ali já começa um processo paralelo de convencimento e de objeção. Convencimento é... O que ele tá falando tem um certo sentido. A objeção é, mas será que é pra mim? Será que realmente isso é verdade? Então, você vai construindo uma via ali, né, de duas mãos que durante todo o seu atendimento, a que tiver mais fortalecida vai sobressair. Se você foi mais convincente, mais persuasivo, ele vai comprar de você. Se você não teve essa habilidade, ele vai acabar trazendo objeções e adiando essa decisão. Então o ponto é, se você já sabe que na mente do seu cliente, durante o seu atendimento, ele vai criar objeções, sejam pequenas, médias ou grandes, na mente dele, ele vai criar isso. Acontece é que uma parte dessas pessoas vão exteriorizar isso e vão falar para você, eu não sei, eu acho que eu não consigo ter esse nível de dedicação. é uma objeção. E a outra parte, uma boa parte não vai exteriorizar isso. Ou seja, ele vai ter aquilo internamente, mas ele não vai te falar. Ele não faz isso por maldade. Tipo, vou deixar o vendedor curioso lá passar. Não é isso. Ele faz isso porque a gente evita a todo momento um conflito. Então, na cabeça do seu comprador, para ele te falar qual é a objeção real dele, pode representar um conflito, que é um conflito do seguinte: esse cara vai tentar me persuadir. Esse vendedor vai tentar me convencer. E eu não estou tão convencido. Então ele prefere guardar isso para ele do que exteriorizar e esperar você vir com uma enxurrada de argumentos e tentar te convencer do contrário. Então, sabendo disso, o que você precisa fazer? Agir de forma estratégica. E como você faz isso? De uma maneira relativamente simples. Eu vou te dar uma tarefinha aqui de casa aqui, que você está vendo esse vídeo, você vai pausar ele agora e vai pegar o papel e uma caneta. Coisa rápida. Ou então, pega o seu celular, se você está vendo o notebook, tá, mas pegue alguma coisa para você fazer anotações. Você vai elencar quais são as 10 prováveis objeções do seu cliente. Não tem tempo, se você tem um negócio físico, é longe da casa dele, se você depende que ele tenha um certo nível de dedicação, por exemplo, você que trabalha com educação, ele precisa estudar 1 ou 2 vezes por semana, 1 ou 2 horas por semana, então essa questão de tempo, de dedicação, formato, se você vende alguma coisa online, o cara não tem um acesso bom à internet, a parte de decisão, quem é que toma essa decisão? É ele com o sócio, é ele com a esposa, com o esposo, etc. Você vai elencar as 10 principais. E dentro dessas 10 principais, você vai no seu script, que se você não trabalha com script, você precisa ter um script, não para ser engessado, mas para te dar um caminho de argumentação. E você vai ver se no seu script você está respondendo a essas possíveis dúvidas dele, mesmo antes dele manifestá-las. Até porque eu acabei de falar
falar que a maioria ele não vai manifestar. Então você no seu script, você atua de forma preventiva às objeções. Então seu script tem que contemplar essas objeções mais genéricas. Obviamente que cada atendimento é único e pode surgir objeções muito específicas, mas pelo menos na regra de Pareto, os 80% que vão garantir a sua venda tem que estar respondido dentro do seu script, ok? Então, por exemplo, eu vendo um curso que a pessoa ela pode ter uma objeção que ela já está muito velha para aprender. E aí no meu script, o que eu faço? Antes dela manifestar isso é um tipo de objeção que é muito difícil uma pessoa manifestar, eu já posso colocar na parte onde eu explico a minha solução elementos do tipo. Inclusive, fulana, a gente aqui na empresa XPTO tomou todo um cuidado na criação da metodologia para que pessoas que têm mais dificuldade ou que têm menos tempo para estudar tivessem um passo a passo simples para aprender. Então, dessa forma, fulana, a gente consegue que, independente do seu nível de conhecimento atual sobre esse tema, você consiga evoluir. Então, esse é o tipo de argumentação, esse é só um exemplo que você está preventivamente atuando de forma preventivamente numa possível objeção. Então, pegue o seu script, pegue essas 10 objeções que você acredita que a sua persona, seu potencial cliente vão trazer e veja se o seu script responde isso antecipadamente. Um outro ponto muito importante que você deve ter é que se durante o atendimento comercial da sua apresentação você conseguiu criar algum tipo de conexão, algum tipo de lastro com o seu cliente, é muito importante que quando ele manifestar as objeções, você não passe para o outro lado da mesa. O que é isso? Se você conseguiu a confiança do seu cliente, você vai ter que ser percebido como um parceiro dele. Ou seja, os dois estão juntos em prol de resolver um problema. Não é um contra o outro. É os dois juntos contra o problema, contra a dor que a sua solução resolve. Porém, é muito comum os vendedores, quando têm a objeção, mudar a sua postura, mudar o seu tom de voz, mudar a sua expressão facial, a sua postura corporal, porque às vezes fica irritado, às vezes fica impaciente, às vezes fica inseguro, às vezes fica pressionado. Então, nessa alteração, qualquer tipo de reação que você tiver que destoe do seu comportamento que foi até aqui, até então, até aparecer a objeção, pode passar na mente do seu cliente a seguinte mensagem: agora que vê a dificuldade, o cara mostrou a real face dele. Então você perde a parte da imparcialidade que você construiu ali com ele, aquela relação de confiança. Então tenha muito cuidado com o tom de voz, expressão facial e corporal na hora que ele manifestar a objeção, para que ele não pense que você agora virou, passou para o outro lado e está junto com o problema contra ele, ok? Então você deve toda objeção iniciar com palavras de acolhimento. Do tipo, compreendo, te entendo perfeitamente, faz sentido isso que você está falando. Então, sempre, primeiro, independente de qual for a objeção, tenha o acolhimento sem mudar tom de voz para que o seu cliente perceba que você continua ao lado dele. Feito isso, você vai começar a propor soluções, que aí sim faz parte de toda uma estratégia de contorno de objeções. Então, se é forma de pagamento, se é um decisor, se é um recurso que faltou, enfim, a objeção que ele te trouxer, você tem maneiras ali dentro da sua solução para tentar contornar isso. Mas é muito importante que você observe no processo de contorno de objeção se aquilo virou um processo, se continuou sendo um diálogo que você tem com o seu cliente, ou seja, uma via de mão dupla, onde você fala, ele reage, você dá uma solução, ele traz o ponto de vista dele, ou se virou um monólogo. É muito comum na hora do contorno de objeção aquele atendimento virar um monólogo. O que é um monólogo, né? O que é uma via de mão única e não uma via de mão dupla, onde só o vendedor é propositivo, só o vendedor traz soluções e o cliente só acena com gestos muito simples, do tipo: talvez, isso é uma possibilidade. Mas ele não participa ativamente desse processo de contorno de objeção e ele precisa participar. Tem que ser uma via de mão dupla. Você tem que dar uma possibilidade para ele contra-argumentar, ele aceitar, mas falar: poxa, dessa forma eu acho que viabiliza. Mas você pode programar em tantas vezes, você pode diminuir esses juros, você pode colocar esse entregável no contrato, tal. Ele precisa responder a isso. Se ele tem uma atitude muito passiva nesse processo,
pode ser que você esteja tentando contornar uma objeção que sequer existe. E por último, eu gosto de uma pergunta que ela é muito eficaz para você identificar se realmente é uma objeção ou se é só uma desculpa para sair da sua frente, etc. Qualquer objeção que transpareça uma insegurança, alguma coisa assim do tipo, cara, que você sente que aquele cliente está próximo de evoluir, mas realmente alguma coisa não está permitindo, eu gosto de usar a seguinte pergunta: fulano, quando você me fala isso, que é a objeção, então, por exemplo, não vou conseguir, não tenho perfil para isso, etc, tal, o que realmente lhe vem à mente? Faça essa pergunta aberta. Por quê? Porque se realmente for uma objeção, o seu cliente vai te responder o que vem na cabeça dele. Ele vai falar coisas do tipo: pô, Neto, não, é que assim, eu tenho uma rotina muito puxada e você tá me falando que eu preciso dedicar 2 vezes por semana para isso, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho empresa para cuidar, tal. Então, realmente, me vem à mente se eu não vou investir nisso e não conseguir usufruir, eu não vou conseguir e tal. Então, quando você faz essa pergunta, né? Então, fulano, novamente, qual a pergunta? Fulano, quando você me diz que tem essa insegurança, que é a objeção, o que realmente lhe vem à mente? Agora, se não é uma objeção real, você vai ver que a pessoa não sabe nem te responder. Ela basicamente vai falar: cara, não sei, eu preciso pensar. Aí você já tem um bom termômetro que talvez não seja uma objeção real. Certo? Então, lembre-se, não passe para o outro lado da mesa, não mude seu tom de voz. Se você quiser saber mais sobre vendas, eu vou deixar esse videozinho aqui que a gente continua falando sobre o tema. Boas vendas, até mais!